Boa noite. Vamos estudar, vamos meditar uma mensagem baseado no texto de São Lucas, capítulo 2, versículo 52, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus crescia e crescia Jesus. Vamos falar um pouco sobre o crescimento de Jesus. E Jesus Cristo, nós sabemos que ele se humanizou. Ele é o Deus que se fez homem. Filipenses capítulo 2, verso 5 a seguir, nos fala sobre essa encarnação. João capítulo 1, versículo 1 seguintes, também nos fala do verbo divino que se fez carne. Jesus é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Então Jesus, ele se tornou 100% homem. Eu creio plenamente na encarnação de Cristo. Eu creio na doutrina bíblica que nos fala que Jesus é Deus e se fez homem. E como homem, sendo 100% homem, se fazendo realmente homem, ele passou por esses processos e passou pelo processo do crescimento. Então, e crescia Jesus em sabedoria, que fala do crescimento mental, ele crescia em estatura, que fala do crescimento físico, e ele crescia em graça, que nos fala do crescimento espiritual. E ele crescia em graça para com os homens, que nos fala do crescimento social. Já dissemos no início que Lucas era o médico amado. Era um médico, um doutor. E como médico ele conhecia essas nuances do crescimento do ser humano. Nós crescemos mentalmente, nós crescemos fisicamente, nós crescemos espiritualmente e nós crescemos socialmente. É isso dentro de um contexto falando do crescimento natural do ser humano. Mas, trazendo para uma aplicação espiritual para as nossas vidas, nós devemos crescer como Jesus. Em sabedoria. Toda criança normal é mentalmente ignorante, isto é, precisa aprender. Toda criança normal é mentalmente ignorante, ela precisa aprender. Ninguém nasce sabendo. Isso é um fato, uma realidade, uma verdade. Até usamos como um adágio, como um dizer, essa frase. Ninguém nasce sabendo. E nós, então, passamos pelo processo da aprendizagem. Isso nos tem uma aplicação espiritual. Todo cristão novamente nascido é espiritualmente ignorante e precisa aprender. João 3,5, ao conversar com Nicodemos, Jesus disse que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. O Novo Testamento, ele vem nos ensinar sobre essa questão do novo nascimento. João 1,12, ele vem nos dizer que todos aqueles que creem são feitos filhos de Deus, através do processo do novo nascimento, da chamada regeneração, que nos termos bíblicos, olhando para o grego bíblico, nos fala sobre o ato de nascer de novo.
Então nós nascemos de novo. 2 Coríntios 5:17, Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então em Cristo somos nova criatura. E sendo nova criatura, somos como que, podemos dizer, crianças espirituais. E precisamos crescer. Precisamos parar para aprender. Por isso é muito interessante, muito importante a igreja que faz o discipulado, que discipula os seus novos convertidos, não abandonando eles depois que eles se convertem, mas amá-los e passar a ensiná-los através de um discipulado bem feito, para que ele possa então crescer no sentido de sabedoria, para que ele possa ter um crescimento espiritual. Mateus 11:29, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Podemos aprender com Jesus, mediante a sua palavra, os seus ensinamentos, nos evangelhos, nas narrativas dos evangelhos que narram a vida, morte, ressurreição, ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através disso nós podemos aprender. Claro que também podemos aprender através da oração, de uma experiência pessoal com o Cristo vivo. Mas também se faz necessário e muito necessário, volto a frisar a questão do discipulado. Aprender com a palavra de Jesus, aprender com a Bíblia Sagrada. Crescimento em estatura. Toda criança normal é fisicamente imatura. A aplicação espiritual. Todo cristão novamente nascido é espiritualmente imaturo, isto é, precisa crescer. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazendo para um lado espiritual, podemos dizer que isso tudo nos fala de um crescimento contínuo, que nós precisamos sempre estar crescendo no sentido espiritual. No sentido físico, há um momento em nossa vida que nós chegamos a uma certa maturidade, principalmente na questão física. Chegamos a uma certa altura, paramos por ali. E chegamos a uma certa, podemos assim dizer, constituição física, mental, e paramos por ali. Depois disso, a degradação até a morte. Mas no sentido espiritual nós devemos continuar esse processo de crescimento, crescendo espiritualmente, até que nós possamos nos tornar varão perfeito. É claro que, no sentido absoluto, somente no céu nós o seremos. Mas o que pudermos alcançarmos aqui, nós devemos fazer a nossa parte através da oração, da meditação, do estudo bíblico, da participação de cultos, seminários, estudos bíblicos, teologia, tudo que for possível, devemos fazer para o nosso crescimento. Também em graça para com Deus, isto é, crescimento espiritual, comunhão, amor, amizade, santidade, fé, confiança. Podemos citar aqui Enoque, Abraão, que foram pessoas que andaram com Deus, tiveram comunhão com Deus, tiveram um processo de crescimento, principalmente Abraão. Ele teve um processo de crescimento diante de Deus, na sua fé. Em graça para com os homens, crescimento social, amor ao próximo, comunhão, amizade, companheirismo. Então são coisas que têm que andar paralelas. O amor, a comunhão, o crescimento espiritual para com Deus deve andar junto com o crescimento, o amor, a comunhão social. Nós somos seres sociais. O homem, o próprio Deus, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E criou a mulher para que se multiplicassem, para que houvesse a humanidade. Portanto,
é também necessário o crescimento social. E aí vem a questão importante do discipulado, porque muitos cristãos, por falta de discipulado, acham que não precisam crescer socialmente, são contra, às vezes, até mesmo a teologia, a uma faculdade secular, alguma coisa assim, quando na verdade nós devemos também crescer socialmente, mas isso também pautados pela palavra de Deus, crescer em amor, em comunhão uns para com os outros. Agora, outro fato interessante é que Deus provê meios para o nosso crescimento espiritual. Então Deus não nos deixa sozinhos. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Ele sabe que temos um inimigo que não quer o nosso crescimento. Então ele provê meios. Ele proveu meios para o nosso crescimento espiritual, através da sua palavra. Jeremias 15:16, o profeta Jeremias disse: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e elas foram a alegria, o deleite do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Então Jeremias achou a palavra de Deus e a comeu. Claro que isso no sentido figurado, mas nos mostrando que a palavra é alimento espiritual para a nossa vida. E todo recém-nascido precisa de alimento, do alimento certo para que possa crescer gradativamente. Da mesma forma, nós precisamos, quando nos convertermos, nos alimentarmos com a palavra. O novo convertido precisa ser alimentado com a palavra. São João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mateus 4:4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, através desses textos, nós vemos que a palavra de Deus é alimento espiritual para a nossa alma, para a nossa vida, para que cresçamos espiritualmente. 2 Pedro 2:2, Pedro diz que nós devemos desejar ardentemente o puro leite racional da palavra de Deus, para que possamos por ele crescermos na graça, no conhecimento, enfim, todas as áreas que precisamos crescer em nossa vida espiritual. Através do Espírito Santo, Deus nos faz crescer. O Espírito Santo, 2 Timóteo 3,16, nos fala da inspiração plenária verbal da Bíblia, que toda a Escritura é divinamente inspirada, e foi o Espírito Santo que nos deu a palavra. E é Ele que nos orienta, nos ensina, nos faz lembrar, nos faz entender aquilo que precisamos para que possamos crescer espiritualmente. E através do próprio Jesus. Como já citei, Mateus 11:29, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, através desses meios, nós podemos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Que Deus nos abençoe em